Que a graça, a misericórdia, a paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Que cada um de nós nesse momento possa se encontrar com Deus através da leitura bíblica, através das orações, através dos louvores, e que possamos ser como os pequeninos, como crianças, para que possamos ser grandes dentro do reino de Deus. Assim nós invocamos ao santo nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem Senhor Jesus e seja o nosso convidado. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos entregar a Deus nesse momento um coração contrito e um espírito quebrantado. Santo Deus, o Senhor que és onisciente e sondas nossos corações e pensamentos, que tudo te é revelado e nada pode ser encoberto. Sabendo que és bondoso, misericordioso para com os pecadores, que vieste buscar e salvar os perdidos e os doentes, eis-nos aqui, Senhor, pobres pecadores. Não havendo nenhum justo sequer, todos nós pecamos e fizemos o que é mal diante do Senhor. Pela tua lei, pelos teus mandamentos, estamos perdidos e condenados. Porém, o Senhor nos amou de tal maneira que nos deste o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em o nome de Jesus Cristo, que orou do alto da cruz, Pai, perdoa-os. Assim hoje nós também, olhando para o Cristo crucificado, fazemos a mesma oração. Pai, perdoa-nos. Amém. Bem-aventurados são todos aqueles que têm os seus pecados perdoados, pois pela morte de Cristo na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus, nós somos libertos. Isto é, nossos pecados são todos perdoados. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Em nome desse Deus, eu te lembro que perdoados estão todos os vossos pecados. Amém. Convido a você que nos acompanha neste momento de culto a fazermos a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 a 14. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti.
Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Que os parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é a vontade de vosso Pai Celeste que pereçam um só destes pequeninos. Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador, invisivelmente Deus está presente. Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos. Com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino. Ensina, consola, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Todos nós conhecemos o grito do Ipiranga. No dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro I gritou: é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Independência ou morte, ou seja, independência custe o que custar. Naquele dia de 7 de setembro, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou um país livre, independente.
este desejo por independência, ele arde dentro do ser humano. Desde a tenra idade, nascemos e à medida que os anos vão se passando, né, cresce um desejo por independência. Ainda muito pequeninos, nós vemos as crianças querendo se tornar independente de seus pais, para comer, para se vestir, para andarem sozinhos. Um jovem com cerca de 16 anos, ele aguarda o desejo pela maioridade, pela sua independência. Mulheres ao longo da história sempre lutaram pela independência. Notem, o ser humano, ele sempre buscou e desejou a sua independência. E esta é uma sensação maravilhosa, poder dizer: eu não dependo de ninguém, eu sou livre. Porém, existe uma independência que pode nos causar a morte. E nós escutamos pessoas gritando por essa independência de Deus. Gritos cada vez mais altos ao longo da humanidade. Faço o que o meu coração manda, faço o que me dá na telha, eu sou dono do meu próprio nariz, o corpo é meu, e eu faço do meu corpo o que eu quero. A vida é minha, e eu faço dela o que eu bem quiser. Estes são gritos de pessoas que lutam pela independência de Deus. Mas essa independência nos leva à morte. Na Bíblia, o primeiro grito do ser humano por independência de Deus, que levou a toda a humanidade à morte, foi o grito de Adão e de Eva, no jardim do Éden. Eles escolheram comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva pensaram que podiam ser independentes de Deus, o Criador. Eles queriam ser como iguais a Deus. E esta independência, este desejo, esse grito de não dependerem de Deus, os tirou do paraíso, os tirou a vida. No texto de Mateus, capítulo 18, Jesus fala dos pequeninos e das crianças. O texto diz assim: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. A criança, os pequeninos, eles são totalmente dependentes de seus pais, para se alimentarem, para se vestirem, para se banharem, para atravessarem uma rua, são totalmente dependentes de cuidados para esta vida. Assim nós somos totalmente dependentes das obras de Deus, da obra de Jesus Cristo para a nossa salvação. Sem Jesus nada podemos fazer. Somos como crianças no reino de Deus. Precisamos de Deus para tudo. Precisamos do nosso Pai do céu para passarmos por esta vida. Precisamos dos seus cuidados. Se formos independentes de Deus, a salvação para os homens, ela é impossível. O povo de Deus, ele sempre foi um povo dependente dos cuidados, das obras de Deus. Quando o povo de Deus estava no Egito e era escravo do faraó, Deus, com a sua mão poderosa e com grandes feitos, os libertou com milagres e os conduziu até uma terra prometida. Notem, o povo de Deus lá no Antigo Testamento, ele dependeu de Deus para a sua salvação, para a sua caminhada no deserto, e ainda assim, quando chegaram à terra prometida, eles também tinham essa dependência de Deus. Os anos se passaram, o povo de Deus com o tempo foi se afastando de Deus, querendo se tornar independente de Deus, achavam que já não mais precisavam deste Deus, este afastamento, essa independência deles de Deus, os levou para cativeiros, assírio,
e o cativeiro babilônico. Notem, a independência de Deus os levou para a escravidão neste mundo. Levou-os para a morte. Enquanto dependiam de Deus, estavam salvos e tinham vida em abundância. O ser humano, ele sempre buscou essa independência de Deus, através da ciência, através de remédios, do dinheiro, até através da própria religião, em obras sem o sacrifício de Jesus. A independência de Deus sempre foi a busca do ser humano. O homem natural, ele não gosta de depender. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus. O que acontece é que cada vez que dizemos sim para o pecado, dizemos não para Deus. Cada vez que damos lugar ao pecado, damos um grito de independência de Deus. Essa independência de Deus nos torna dependentes do pecado, dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, e dependentes de drogas, de bebidas, de mentiras, de vícios, de status, de dinheiro, de traições, de relações sexuais ilícitas. O grito de independência do ser humano de Deus nos transforma aos poucos em escravos do pecado e do maligno. Enquanto o grito do Ipiranga foi independência ou morte, este grito marcou a independência do Brasil, de Portugal, nós cristãos temos o grito de Jesus, que ecoa por todas as gerações: está consumado. Grito que nos liberta da morte e dos pecados. Somos totalmente dependentes de Deus. Dependência e vida. Em relação a Jesus, independência é morte. Aqui lembro que para que esses dois gritos tivessem valor, eles precisaram ser pagos. Quando Dom Pedro I gritou independência ou morte, ele pagou por este grito. Pela independência do Brasil foi pago à coroa portuguesa 3 milhões de libras esterlinas. Esse dinheiro foi pego através de empréstimos com os ingleses. Para que o grito de Jesus tivesse valor do alto da cruz, está consumado, para sermos livres do pecado, aquele grito também foi pago por Deus. Não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue que fomos resgatados. Esses dois gritos trouxeram liberdade. O de Dom Pedro, às margens do Ipiranga, liberdade de Portugal. O grito de Jesus na cruz, liberdade do pecado, da morte e do maligno. Somos livres, graças ao grito e o pagamento de Jesus em nosso favor. E Jesus nos pede, no texto bíblico: sejam como crianças. Nós que somos filhos de Deus, é tempo de independência ou morte. Precisamos verdadeiramente nos separar, nos afastar do pecado, do maligno, das paixões da carne e desse mundo. Jesus pagou alto preço pela nossa independência, pela nossa liberdade, para sermos livres, para servi-lo. Verdadeiramente, bem-aventurado, ou os maiores do reino dos céus, são as crianças. Aqueles que têm a humildade de confessarem e reconhecerem sua total dependência de Deus, do amor de Deus. Se não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Lembre-se, Jesus está dizendo isto aos seus discípulos no texto bíblico. Nesta semana, onde vamos ouvir falar de independência, que ouviremos ecoar o grito de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, independência ou morte, que nós possamos declarar a nossa dependência de Deus. Dependo desesperadamente de Deus, dependo da graça de Deus, dependo do consolo de Deus, dependo da proteção dos cuidados de Deus, dependo dos livramentos de Deus, dependo da misericórdia e do amor de Deus, dependo da paz de Deus. Em tudo,
eu dependo de Deus nesta vida. Dependo de Deus para criar os meus filhos. Dependo de Deus no meu casamento. Dependo de Deus no meu trabalho. Dependo de Deus nos meus estudos, nos meus concursos, nas minhas faculdades. Dependo de Deus para a minha salvação, para entrar no reino dos céus. Este é o meu grito. Eu espero que seja o seu. Eu dependo de Deus. Dependência e vida. Amém. Cada um de vocês que são filhos de Deus, e diante desse Deus todo-poderoso, tão grandioso, nós somos como crianças e dependemos do cuidado de Deus em nosso viver. Convido-nos a chegarmos em oração. Amado Deus e Pai, Tu que nos deste a liberdade, através do grito de Jesus Cristo, que ecoa por gerações, e nos é por nós hoje ouvido, o está consumado, que pagou pela nossa liberdade, pela nossa independência do pecado, da escravidão, dos desejos de nossa carne e do maligno. Te damos graças, porque verdadeiramente tem cuidado de teus filhos, nos dando salvação e nos mostrando que podemos, assim como crianças, confiarmos, crermos no Senhor. Permita que nós possamos confessar a nossa dependência, possamos ser testemunhas do seu amor, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não escutaram a este grito em seu favor. Olhe também com carinho ao nosso país, em meio à liberdade que nós temos, aos nossos governantes, ajuda-os a cuidarem de nossa pátria, de nossa nação, e de uma maneira especial, nos assista em meio a esta enfermidade que assola a toda a humanidade, a todo ser humano. Vendo a brevidade da vida, vendo que o nosso corpo é corruptível, verdadeiramente dependemos do Senhor todos os dias, olhando para as doenças que nos assolam, as pestes que fazem tanto mal ao ser humano, verdadeiramente dependemos dos teus cuidados. Em nome do Senhor Jesus, ouve a nossa oração, ó Pai. Amém. Eu também te convido a fazermos a oração do Pai Nosso e convido a fazermos esta oração em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cada um de vocês que teve a graça de, como crianças, poderem olhar o vosso Pai do céu através desse momento de culto, eu vos concedo a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me
mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro.